Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava assistindo ontem uma palestra do professor Cristiano Guimarães explicando como é que a emoção ela se aloja no nosso corpo. E eu vim aqui dividir com vocês. Eu achei um assunto tão interessante, é um assunto que eu busco tanto, é um assunto que eu trago, né, para nossa prática. Então, eu queria que você soubesse. Então, assim, ele primeiro começa definindo a emoção, né, a palavra, a etimologia da palavra emoção. E aí a gente percebe assim, que é emoção, ação, né? A emoção em movimento. Então, na realidade, para a emoção ela é saudável, certo? De qualquer maneira, mesmo que a gente considere uma emoção, não tem emoção ruim ou boa. Ela é saudável, só que ela tem que estar em movimento, ela tem que ter o pico da emoção, baixar e continuar o movimento. Só que não é o que a gente faz, né, na nossa vida real. Na realidade, desde lá de criança, a gente aprende que algumas emoções a gente não pode sentir, que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir medo, engole o choro, até a própria alegria, né? Às vezes tu tá tão alegre, eufórico, tu vê todo mundo ali na tua casa triste, tu te sente até mal em sentir aquela alegria. Então a gente vai abafando. E a gente não deixa que essa energia da emoção, flua no nosso corpo. Então o que acontece, né, com essa emoção que a gente não deixou fluir? Essa emoção, ela acaba se tornando um tipo de ferida emocional, um tipo de bloqueio energético, bloqueio físico, que pode acontecer nos nossos músculos, nos nossos órgãos. Imagine assim, a emoção, ela vai ser transformada de acordo com as nossas percepções, crenças, ela vai ser informada pelo sistema nervoso central autônomo e vai inervar o parasimpático e o simpático. E o que vai acontecer? A gente vai estar inervando tanto a nossa musculatura quanto a nossa fáscia, assim como os nossos órgãos. Então, em qualquer lugar onde tiver um tipo de bloqueio, a gente vai ter um tipo de bloqueio, tanto na nossa face e na nossa musculatura, quanto nos nossos órgãos. E aí tu imagina que a gente vai se contraindo, né? Uma vida toda se contraindo, se contraindo, se contraindo. E depois que essa contração é informada para o cérebro, como um belo sistema de economia de energia, ele começa a só ir por essa via. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que assim, ó, o que eu percebo às vezes, tá? Eu percebo que muitas pessoas vêm até mim, e principalmente quando eu trabalhava em academia, que elas vinham e diziam assim, o médico pediu para fortalecer as costas porque eu tenho uma cifose. Eu preciso fortalecer tal coisa porque eu tenho essa postura. E eu concordo, a gente tem que fortalecer a nossa musculatura. Mas como é que a gente vai fortalecer a nossa musculatura se existe uma outra estrutura que está presa e que faz com que você adote essa postura? Um exemplo, vamos trazer o exemplo da cifose, que ela é bem simples de observar. Então, digamos que a gente está aqui com uma cifose e o médico pede para a gente trabalhar lá os romboides para a gente estruturar nossas costas. É correto? É correto. Só que se a gente continuar com o peitoral preso, a gente não vai conseguir ativar aquelas fibras. Então a gente tem que dessensibilizar essa hiperativação para depois a gente conseguir ativar os romboides. Isso acontece também aqui, elevador da escápula. Por que a gente trabalha tanto a respiração nos nossos exercícios? A maioria das pessoas estão com o elevador da escápula hiperativado e não conseguem usar as outras estruturas e a outra musculatura das costas para qualquer elevação de braço. Então tu pede lá para a pessoa fazer um desenvolvimento, ela não consegue trabalhar os romboides, ela vai estar trabalhando com o elevador da escápula. Então esse tipo de coisa acontece, eu vejo no meu trabalho, assim, todos os dias, né, as pessoas com musculatura hiperativada que vieram lá dessas emoções, dessas posturas que a gente foi adotando ao longo da vida e que elas precisam ser liberadas. E é o que a gente faz no nosso exercício. O corpo, para ser saudável, né, para tu ter um sistema nervoso autônomo saudável, ele precisa ter um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Então, o que acontece? Tu não pode nem estar hiperativado demais e nem nada estimulado demais. Então, o que acontece?
Para encontrar esse equilíbrio, na nossa prática aqui, a gente vem trabalhando a respiração, o micromovimento, a consciência corporal, para a gente conseguir ativar mais esse sistema nervoso parasimpático. E através de movimentos de autoliberação, de respiração, de alongamento, com a ajuda, né, das nossas bolinhas, que trabalham a nossa própria percepção, a gente vai liberando aqueles pontos que se encontram estagnados. E esses movimentos também que a gente faz, que são mais fluidos, que são mais... que são menores, né? Que não são esses movimentos amplos que a gente está acostumado a fazer na academia. Esses movimentos pequenos e profundos, a gente também estimula a nossa fáscia. E através do estímulo da nossa fáscia, a gente consegue fazer com que a nossa fáscia se hidrate mais e que a gente consiga deslizar mais essas partes. Então a gente faz com que o nosso corpo ele consiga fluir mais, tanto energeticamente quanto fisiologicamente, e que a gente consiga ter uma comunicação maior. Então, linkando lá com o início do meu vídeo que eu trouxe, esse é meu objetivo com a prática, que a gente consiga trazer não só para a parte física, que é o que a gente enxerga e é o nosso corpo que nos representa, mas a gente está trabalhando aquelas emoções internas. Ao trabalhar o físico, a gente está conseguindo chegar em bloqueios que foram sentidos em algum momento da nossa vida. Então é isso que eu proponho para vocês nas nossas práticas. Então por isso que eu peço assim que sempre você encontre um lugar com tranquilidade, que você possa fazer sem interrupção e te entrega para essa prática. E eu sei que é difícil para muitas pessoas, então façam mais de uma vez, experimente, porque eu venho dizer assim, eu venho praticando todo dia esse tipo de exercício, eu vejo muita diferença na minha ansiedade, eu vejo muita diferença na fluidez do meu corpo, eu vejo muita diferença na integração do meu corpo. Então é isso que eu convido vocês, pratiquem, para que vocês sintam essa diferença e que faça sentido para vocês participar desse projeto, tá bom? Beijo, gente, até mais!